Os Encontros da Imagem, a Associação Cultural, apresenta o ciclo de conversas, livros e fotografias a realizar na Biblioteca Carlos Fontes. Este ciclo pretende trazer à conversa autores de livros de fotografias recentemente publicados, dando a conhecer o seu trabalho e convidando-os a acrescentar o livro ao espólio da biblioteca. Esta biblioteca é uma das poucas bibliotecas exclusivas de fotografia em Portugal e de acesso público. Na realidade eu não conheço mais nenhuma, mas pode ser só mesmo ignorância minha. É também uma forma de homenagear Carlos Fontes. O Carlos Fontes, que faleceu precocemente e há pouco tempo, e que eu tive o prazer e o privilégio de conhecer, era uma daquelas pessoas que dava sempre mais do que o que recebia. Depois de um período conturbado na associação, foi o Carlos que assumiu a responsabilidade de refundar o festival Encontros da Imagem, numa severa restrição de fundos e numa reorganização, com um trabalho que também se deve a uma antiga diretora artística, a Simona, a quem eu aproveito para estender os meus cumprimentos. Ao Carlos também se deve este espaço. A Galeria e a Biblioteca surgem da sua visão e da sua perseverança. A Galeria e a Biblioteca têm a missão de estender, ao longo de uma programação anual, a filosofia do Festival Encontros da Imagem, que é aquilo que sempre motivou o trabalho desta associação e ao longo de 30 anos, um dos festivais mais antigos também em Portugal. Nesta primeira edição temos o privilégio de receber o fotógrafo Francisco Ascensão, a quem eu agradeço a presença, à Catarina também, a sua companheira, que a propósito do livro de obra, e mesmo assim o título do livro, editado pela Daphne Editora em 2024. O livro de obra é um trabalho realizado a partir da obra de reabilitação do antigo edifício da Nacional, que era uma companhia de seguros localizada em plena Avenida dos Aliados, no Porto, e da sua adaptação de edifício de serviço à habitação coletiva num projeto de reabilitação dos arquitetos Menos é Mais. Neste livro cruzam-se vários níveis de informação: textos históricos, textos descritivos, desenhos originais do projeto, desenhos do projeto de reabilitação e mesmo vários tipos de fotografias. Porém, as fotografias de Francisco Ascensão parecem dizer algo mais, ou seja, elevar a documentação típica de um livro de obra a outros registros e significados. É uma característica dos grandes fotógrafos e dos grandes trabalhos de fotografia. Não só constituem um documento informado e informador dos objetos que representam, como cruzam a ideia lata desse objeto, cruzando processos construtivos, edifícios, cidades e, naturalmente, indivíduos. Agradecemos ao Francisco e à Catarina toda a disponibilidade e amabilidade de terem aceito o convite e de estarem aqui presentes. E, de resto, agradecer a vocês também a vossa presença. Portanto, o Edifício Nacional é um edifício de grande referência, numa avenida de referência, numa cidade de referência, que sofreu agora um grande projeto de reabilitação. Nós somos, e tu também, eu e tu somos arquitetos e fotógrafos, mas num projeto desta envergadura, como é que um fotógrafo e a sua câmara enfrentam um desafio desta natureza? Sim, eu primeiro vou só aproveitar também para agradecer aos encontros e em especial ao André. Primeiro, a iniciativa, que acho que é de louvar, não é? No fundo, de encontrar formas de renovar permanentemente a biblioteca para que ela não seja um arquivo morto. E depois é uma honra dar início a este ciclo e fico muito contente de estarmos aqui os dois à conversa. Em relação à tua primeira pergunta, se calhar é uma coisa que às vezes costumo dizer, somos os dois arquitetos e fotógrafos. Eu acho que nunca consigo deixar de ser arquiteto nem fotógrafo num contexto deste género, mas quando estou com a câmara à frente tento deixar de ser arquiteto e no fundo para enfrentar este desafio com olhos mais abrangentes, não é? Porque uma obra desta natureza realmente é a concretização de um projeto de arquitetura, mas é um espaço tão rico que contém muitas outras camadas e muitas outras coisas e, portanto, no fundo, eu acho que este exercício acaba precisamente por ser isso, esta tentativa de olhar para este objeto como um objeto complexo e orgânico e vivo e com muitas valências, não é? Sim, eu acho que uma das coisas que se nota nas fotografias e no livro é como tu dizes, esta questão
querer olhar através de vários olhos. Isso reflete no facto de teres usado diferentes tipos de câmara e diferentes formas de fotografar. Sim. Sim, para mim acabou por ser também um exercício. Quer dizer, eu próprio não sabia como é que havia de enfrentar este problema. Primeiro porque não estava permanentemente na obra e tinha sempre receio de falhar momentos importantes. E aí a Cristina, uma das autoras do projeto, teve um papel importante porque me ia avisando dos momentos críticos em que eu não deveria falhar a minha presença. Mas quer dizer, eu desde o início nunca tive muito bem a certeza do tipo de abordagem que deveria ter aqui e portanto acabou por ser também um espaço para eu experimentar diferentes meios, com diferentes câmaras, diferentes abordagens, diferentes registros e que no fim acabou por resultar num conjunto de imagens muito heterogéneo e que eu não conseguia, até à concretização do livro, ver como um conjunto, na verdade. Era uma série de documentos soltos que eu não sabia como é que poderiam ser agregados, né? E aí o editor do livro, André Tavares, teve um papel muito importante porque realmente ele conseguiu, no meio desta grande salada de frutas, criar uma narrativa coerente, né? E que dá corpo a este trabalho. Excelente. Tu falas portanto, desta questão de ter que mediar sempre entre os arquitetos e a forma de fotografar e esta tua pesquisa. Tu trabalhas já em fotografia há alguns anos, tens um trabalho bastante inclinado para as questões da arquitetura e do território, nomeadamente a fotografar obras de arquitetos no Porto, não é? e com encomendas. Isto é um trabalho que tu fazes mais ou menos desde que altura? Progressivamente foi-se transformando numa coisa que fazia cada vez com mais frequência. Se calhar o primeiro momento em que a coisa se tornou séria foi em 2018, quando com um amigo meu, Luca Bosco, fizemos uma primeira encomenda fotográfica para a Circo de Ideias, num livro que é o Porto Brutalista. Okay. E se calhar foi a primeira vez em que isto deixou de ser só um hobby e passou a ser uma coisa um bocadinho mais séria, digamos assim. E tu começaste Desculpa, termina. Não, desde então a coisa tem sido cada vez mais frequente, até se calhar neste momento é a minha ocupação. Eu, apesar de ser arquiteto, vou dividindo as minhas forças entre uma coisa e outra, mas talvez a fotografia neste momento até seja, em termos de horas, a minha ocupação principal. Exige muitas horas. Sim. Tu começaste a fotografar este edifício em que ano, mais ou menos, ou em que altura? Este edifício, eu acho que fotografei entre 2021 e 2023, se não me engano. Eu não apanhei o início da obra, ou seja, eu nunca fotografei o edifício no seu estado original, ou pelo menos o estado prévio à intervenção, e também nunca o fotografei depois da obra concluída, porque na verdade este trabalho parte de uma encomenda da Fundação Marques da Silva, no Porto, que já vinha tarde, porque eles na verdade pretendiam arrancar desde o início, mas já não foi possível. Mas aquilo que eles pretendiam era realmente documentar como é que um edifício com esta importância histórica, como é que se intervenciona um edifício destes e que no fundo era uma oportunidade única para mostrar o esqueleto deste edifício, não é? É um momento histórico de registro deste. No fundo, o objetivo da encomenda era esse, nunca o fotografar a obra final. E a certa altura, quando se começa a falar do livro, o André também pareceu-lhe, praticamente desde as primeiras reuniões, pertinente que o livro não mostrasse a obra pronta, que não era esse o objetivo do trabalho, era mesmo documentar este processo. Sim, eu acho que isso se nota muito nas tuas fotografias e acho que é desde logo uma conquista muito grande, porque há sempre esta tendência de retratar o edifício pronto, ou seja, de representar a imagem idealizada desde o início enquanto projeto. E esta de facto é uma conquista muito boa e que se reflete também no tipo de linguagem que têm as tuas fotografias. Ou seja, há aqui um entrecruzar de processos que são históricos, que são construtivos e que também demonstram uma luta muito grande na própria transformação do edifício, ou seja, na adaptação
da adaptação a um novo programa, não é? Sim, sim. Neste jogo, ou seja, nestas rotinas que tu foste criando, eu sei que tu, quando começaste a trabalhar neste projeto fotográfico, tu ainda trabalhavas num escritório de arquitetura. O Francisco trabalhou há alguns anos, penso que 6 anos, 7 anos no gabinete do arquiteto Nuno Brandão Costa, que é um gabinete muito conceituado no Porto e a nível nacional e internacional, e que eu imagino naturalmente um gabinete com um trabalho com uma pressão enorme. Sim, é verdade. Lá está, eu há pouco estava a falar deste crescendo que a fotografia foi tendo no meu cotidiano. A certa altura tornou-se insustentável eu trabalhar no escritório, mas no início desta aventura eu realmente trabalhava ainda com o Nuno e uma boa parte destas imagens eram feitas à hora do almoço. Eu parava, a minha pausa era dedicada a estas visitas. O que acabou também, acho que por influenciar a abordagem ao trabalho, porque esse momento coincidia muitas vezes também com a pausa dos trabalhadores na obra e na verdade uma das coisas que eu sempre quis explorar e que na verdade era uma ideia que eu já queria explorar há algum tempo e aqui foi a primeira vez que a materializei, é esta ideia de que as obras são espaços que temporariamente são habitados pelos trabalhadores, não é? Existe, tal como numa obra concluída, os utilizadores deste edifício apropriam-se dele, ocupam-no, alteram-no e utilizam-no, e a melhor hora para sentir essa domesticidade, ou no fundo esse habitar desse edifício, é realmente a pausa do almoço. E logo nas primeiras visitas interessou-me imenso essas dinâmicas de como é que as pessoas se organizam em grupos, onde é que almoçam, onde é que guardam os objetos, como é que o fazem, não é? Foi, se calhar, a primeira ideia forte deste trabalho foi realmente visitar o edifício nessas horas e perceber esse tipo de ocupação, não é? Que, no fundo, acaba por ser sempre uma negociação difícil entre construir e habitar. São forças completamente opostas, não é? Completamente, não sei, mas são forças opostas, não é? Para habitar, em princípio, espera-se que o edifício esteja concluído e o contrário também não é muito fácil habitar um espaço que está permanentemente em mudança e num dia almoçamos aqui, mas no dia seguinte já não podemos e temos que almoçar ali. E no fundo interessava-me essa negociação, não é? Dessas duas forças que parecem caminhar em direções opostas. Sim, eu acho que tu tens uma série, tens algumas fotografas inclusive alguns trabalhadores, tem a imagem que é escolhida para este cartaz reflete um bocado isso e eu fui atrás desse pensamento sem conhecer da tua parte, que é esta coisa do trabalhador que descansa, não é? Que está de repente num andaime no topo da Avenida dos Aliados. Sim. Na sua pausa. Como é que é e como é que foi, ou seja, que tipo de relação estabeleceste ou conseguiste estabelecer com estas pessoas que estão lá, desde o trabalhador mais físico, digamos assim, até aos próprios encarregados e mesmo empreiteiros? Há vários tipos de interação. Há trabalhadores que eu ia vendo recorrentemente e até há um deles que tem um retrato no livro que gostava sempre de falar com ele e vice-versa, estávamos ali um bocadinho na conversa, houve ali uma interação interessante, mas depois também havia, isto é uma obra complexa, com muitos trabalhadores e as equipas estão sempre em rotatividade, portanto havia sempre pessoas novas que eu nunca tinha visto. Essa imagem, por exemplo, do cartaz é do trabalhador que montou os zincos da cobertura e foi um momento muito, ou seja, foi um momento muito fugaz, não é? Esteve ali naquele momento e depois nunca mais apareceu na obra, foi assim uma coisa muito... Por isso varia muito, ia-me cruzando com pessoas que já me reconheciam e com outras que via pela primeira vez e nunca mais as via de novo, não é? Mas havia certas rotinas que se mantinham desde o início até ao fim da obra, nomeadamente o espaço, algumas imagens no espaço da cave, que é um espaço que não foi praticamente intervencionado e que
que na verdade era o espaço menos qualificado para isso, mas que era o espaço mais habitado dos trabalhadores, precisamente por ser o espaço que permitia essa ocupação por períodos mais longos. Exatamente. Também falavas de um tipo de fotografia, e é notório nestas imagens, e agora referias esta coisa de ser uma constante transformação, quase como, quer dizer, do período do edifício em que esteve vazio e este edifício esteve abandonado há algum tempo, quer dizer, nunca está verdadeiramente abandonado, mas até começar este projeto, digamos assim, de arquitetura, os levantamentos, há aqui uma fase que é esta fase de intervenção bruta, onde tu intervens também, e onde as próprias pessoas que frequentam a obra são escultores anónimos da própria obra, não é? Sim. Há um levantamento também da tua parte de esculturas, digamos, involuntárias, sim, que vão aparecendo e que vão registando, vão mapeando quer dizer, essas transformações, quer dizer, essa habitação do edifício. Sim, sim, era aquilo que falávamos há pouco, né? Que esse habitar também provoca acontecimentos inesperados, são essas tais esculturas, não é? O livro eu acho que eu consigo organizar em 3 tipos de imagens. Existe um registro que dá resposta à encomenda da Fundação Marcos da Silva, que é um registro, enfim, que fala desta intervenção de forma cronológica, não é? Vai mostrando as fases da construção e a implementação das infraestruturas e este descascar das pré-existências, o remontar destas peças. Depois há estas imagens que falam, quer dizer, estas fronteiras não são lineares, né? As coisas cruzam-se, mas há imagens que falam muito mais dessa questão do edifício enquanto espaço habitado. E depois há esse terceiro tipo de imagens que me interessou e que acontece também em todas as obras, que são essas tais esculturas acidentais ou não programadas, a disposição das coisas não planeada, que por vezes tem uma beleza própria, não é? E há aqui algumas imagens que eu as vejo quase dessa forma, como esculturas não programadas, não é? Há de haver uma conquista, também isto se calhar já sou eu a falar, há de haver uma conquista por parte do fotógrafo em traduzir essas ocupações em Sim. algo com um valor acrescentado. Sim. Aliás, nós não somos inocentes quando apontamos a nossa câmera Sim, claro. num determinado sentido, e acho que das tuas fotografias, por exemplo, acho que qualquer um destes exemplos que aparecem no livro, e tu terás com certeza um arquivo muito mais extenso, acho que se traduz muito bem estas intemporalidades, ou seja, que é o cruzar ali de um exercício que é muito mais largo. Mais ou menos, para termos um bocado de noção, o livro eu sei que tem cerca de 100 fotografias tuas, mas 60, acho que são 60. Aí umas dezenas. Em termos de arquivo, quantas fotografias é que tu achas que criaste e quantos meios usaste para as obter? Eu acho que devem ser para aí umas 500 ou 600 imagens, se calhar menos, não sei. 300 é que não fiz essa contagem, sinceramente. Mas porque isto foi feito de muitas formas diferentes. Há imagens que são digitais e nessas sessões realmente eu disparava à vontade. E depois a maior parte das imagens são analógicas, em médio formato, algumas poucas em grande formato também, e aí já era um exercício muito mais pausado, mais lento, mais ponderado. Depois também há imagens a preto e branco, a cores, enfim, isto foi... nunca foi uma coisa propriamente muito pensada, fui experimentando porque sempre tive dificuldade em perceber qual é que era a melhor forma de eu me aproximar ao edifício. Enquanto que com a digital a coisa era demasiado fácil e se calhar quando chegava a casa não gostava de quase nenhuma imagem. Com o grande formato, o extremo oposto, também era demasiado difícil porque estava sempre com receio que alguma coisa caísse em cima da máquina ou que me rasgasse o folo. Então houve sempre esse exercício de tentar encontrar a melhor forma de me aproximar ao edifício e acho que se calhar não encontrei a forma ideal. Mas se começasse hoje, se calhar tinha-me centrado numa só forma
não sei, se calhar não tinha feito uma coisa tão heterogénea, Mas se calhar mais sistemática. Também já tínhamos falado disso, se calhar precisavas passar por isto para pensar assim. Tinha que se fazer agora uma nova obra. É um caminho que com certeza irá surgir. Para termos noção, pronto, o digital, mais ou menos já sabemos como é que funciona. Agora, o Francisco, quando fala em médio formato e grande formato, o grande formato são negativos de 9 por 12 centímetros, com aquela técnica mais ancestral da própria fotografia, em que o fotógrafo, inclusive, tem que se esconder por baixo de um pano para ver uma imagem que está de pernas para o ar e que está invertida. Ou seja, é um tipo de fotografia que exige, de facto, um exercício muito mais pausado de observação, que exige outro tipo de concentração e que, ao mesmo tempo, é permitida uma certa distância em relação ao objeto que é fotografado, precisamente porque há esta deconstrução daquilo que é visto através da câmera. E depois também permite uma distância que as câmaras digitais normalmente não proporcionam, ou seja, nós temos aqueles pequenos displays que já são uma tradução daquilo que se vê ali, enquanto que numa câmara de grande formato nós conseguimos ter sempre alguma distância em relação àquilo que nos é apresentado no vidro da câmara, que é o próprio despolido. E depois ainda há o médio formato, que é um nível intermédio, que são 6 por 7 centímetros. Não, por acaso, estavas a falar dessa distância, o Stephen Shore, vi uma entrevista há pouco em que ele falava da dificuldade que é usar uma máquina de 8:10, que é o negativo tamanho acima, né, de 20-25. 20-25. Porque o vidro é tão grande, onde se projeta a imagem, que nunca consegue ver a imagem toda em simultâneo. E no 4x5, neste tipo de ambiente muito escuro, acontece o mesmo. Na verdade, eu quando estou a espreitar na máquina, nunca consigo ver a imagem toda em simultâneo, porque o centro do vidro é mais luminoso do que as extremidades. Né? Então também há um exercício quer dizer, há um esforço muito maior de composição e de compreensão daquilo que está a ser fotografado, que faz com que essa ponderação extra faz com que cada imagem seja pensada com outro ritmo e com outro. Sim. Mas é interessante numa situação como quer dizer, num edifício, isto é uma obra muito escura, muito interior, não é? E as imagens acho que transmitem isso e portanto acresce essa dificuldade que se transforma, acho eu, numa coisa boa, porque as imagens de grande formato aproveitaram-se quase todas e as digitais 90% foram para o lixo. Não que eu gosto de fotografar em digital, não tem nada a ver com o fundamentalismo. Sim. Mas acho que, se calhar, se fosse hoje, tinha feito um exercício com muito menos imagens, mas cada imagem teria sido pensada com outro ritmo, com outra calma. Uma coisa que também permite o grande formato é porque o suporte, o negativo é tão grande, a sensibilidade é imensa e a capacidade de detalhe é brutal, ou seja, permite desde logo exposições muito mais lentas, porque o próprio diafragma da lente da objetiva é mais curtinho, é mais fechado e como o suporte é maior, ou seja, há uma quantidade de detalhe que são completamente impossíveis de captar a olho nu ou por uma câmera digital mais convencional. Por outro lado, isso também foi sempre uma dificuldade porque o edifício tremia muito. Isto são estruturas mistas de betão, metal e madeira e com as obras intensas o edifício vibrava muito e havia sempre o receio das imagens ficarem tremidas. Okay. E tu foste mostrando estas imagens a quem durante a obra? Não mostrei a ninguém, só à Catarina. Está muito bem. E na verdade eu tinha receio do tipo de aceitação, quer dizer, sempre tive receio que depois a Fundação Marcos da Silva me mandasse dar uma volta, que pensassem que não era nada disto que pretendiam, mas foram bem recebidas as imagens. Mas tive sempre esse receio, precisamente porque eu olhava para este conjunto de imagens como uma coisa demasiado heterogénea e que não funcionava como um conjunto, não é? E tinha receio que eles achassem o mesmo, mas depois a coisa funcionou. Mas chegou a uma altura que tiveste que começar a selecionar e mostrar para colocar no livro? Sim. No início fiz uma seleção de 114 imagens, que são as que estão no arquivo da Fundação, e depois, a partir dessas imagens, é que se cortou ainda mais para o livro. Okay. E eu acho que ainda teria cortado mais, se calhar eu tinha escolhido 30 em vez de 60. Mas assim também depois perdíamos um bocado se calhar. as magníficas fotografias que nos apresentam.
Mais ou menos quando é que começou o trabalho sobre o livro? Se calhar aproveito a oportunidade para explicar um bocadinho também o que é o livro. Porque desde o início, quando a Fundação me fez a encomenda, havia a ideia da Daphne, através do André Tavares, fazer um livro que documentasse esta transformação. Por isso, eu quando estava a fotografar, já havia este horizonte disto um dia se transformar num livro. E a primeira vez que mostrei as imagens ao André, já tinha terminado o trabalho fotográfico, ou seja, a parte de levantamento fotográfico estava concluída. Imprimi as imagens todas em pequenino e estivemos sentados numa mesa a ver aquilo tudo. E pronto, no início o André tinha ideias completamente distintas para o que este livro deveria ser. Depois a coisa foi-se afinando neste sentido, porque o modus operandi de construção do livro foi interessante, foi um processo que gostei bastante, em que no fundo marcámos uma série de reuniões em que estava o André, eu e os arquitetos, o Francisco e a Cristina, porque a ideia do André sempre foi, portanto, no fundo, nessas reuniões nós fazíamos slideshows deste género, com estas imagens e outras, e o André provocava os arquitetos e punha-os a falar e a contar as histórias de intervenção do edifício. As conversas foram gravadas e fizemos várias sessões. Porque a ideia do André sempre foi pegar, a partir das minhas imagens e destas conversas que foram gravadas e nas quais ele tomava notas e tentava sistematizar as ideias, construir uma narrativa acerca daquilo que foi esta obra. O título, pronto, é exatamente, não sei se sabem, mas as obras têm sempre um livro de obra, que é um objeto onde se registam os momentos importantes da evolução de uma obra, e aqui no fundo subverte-se essa ideia, apropriamos-nos desse nome, mas para construir aqui um outro tipo de registro da obra. Mas no fundo o André é que teve essa destreza de, através destas conversas e do cruzamento daquilo que a Cristina e o Francisco iam dizendo, construir, no fundo o André é o narrador do livro. O livro é essencialmente feito de imagens, mas vai tendo pequenos textos que vão, no fundo, acompanhando a leitura das imagens e contando o que foi a evolução desta obra. E o livro é organizado em vários capítulos que, no fundo, nascem deste exercício de sistematização do que foi esta intervenção da obra, que depois poderão ver com mais calma. O livro é organizado numa série de capítulos, mas por vezes também o significado desses capítulos é subvertido, portanto as imagens que são escolhidas para cada capítulo às vezes são imprevisíveis, não é? Mas depois também há aqui um texto histórico acerca do edifício, do António Cardoso, mas no fundo o livro acaba por ser um livro que o André diz que é um livro estranho, porque não é um livro de arquitetura, também não é um livro de fotografia, tem um narrador, não é, que conta esta história, pronto, é assim um objeto insólito, não é, em que se combinam essas forças todas e com o qual eu fiquei muito contente, porque realmente foi a forma de garantir que estas imagens faziam sentido. Sim. É um desafio sempre muito grande procurar sentidos às fotografias. Aqui nota-se bastante bem, e desde logo pelo tipo de metáforas que se constroem à volta nos capítulos, por esta adaptação que existe de facto àquilo que nós estamos habituados a que seja um livro de obra, ou seja, algo muito técnico, muito pragmático, e que aqui é transformado, digamos, as infraestruturas que são chamadas de vísceras, por exemplo, as descrições que há para as fotografias, ou quer dizer, as nuances descritivas que são dadas para algumas destas fotografias também entram sempre por um tom muito metafórico, e depois vai-se criando este mapa, que é um mapa
e onde nós podemos encontrar aqui muitos aspectos com que nos identificamos e talvez por aí, se calhar, expandir o significado destas próprias fotografias. Em relação à fotografia, tu começaste a trabalhar mais ou menos por que altura e porquê? Se é que há um porquê? Ou se mas diz em relação a este livro? Ou... De maneira geral. Quer dizer, é uma história que se calhar já se ouviu de outras bocas, mas foi mais ou menos quando entrei na faculdade, comecei a me entusiasmar com a câmara do meu pai, uma Nikon FD que ele tinha encostada, espetacular a máquina, e depois havia também um clube de fotografia na faculdade e comecei a aprender a revelar e a ampliar enfim, o interesse foi crescendo. A certa altura, que se calhar até comecei a comprar mais livros de fotografia do que de arquitetura. Pronto, foi uma coisa muito... Sim, esse clube de fotografia, o Francisco estudou na Faculdade de Arquitetura do Porto, que é uma faculdade importantíssima, quer dizer, não digo sequer a nível nacional, a nível internacional, é uma marca distintiva na formação de arquitetos no mundo inteiro, inegável, e que ainda consegue incluir esta coisa de ter alunos apaixonados por outras disciplinas, que na realidade não são outras disciplinas, são disciplinas que se vão entrecruzando, não é? Sim, por acaso em relação ao clube de fotografia, a coisa depois, eu tive depois responsável pelo clube 2 anos, acho que depois ainda houve sucessão por mais 1 ou 2 anos, mas neste momento é um arrumo da faculdade, porque não houve interesse em perpetuar a coisa. Mas sim, para mim foi incrível haver ali aquele espaço e passava imensas horas no quarto escuro a experimentar, enfim, o processo de revelação, de ampliação. Passava ali algumas horas fechado. Inclusive chegámos a fazer alguns ciclos, convidávamos pessoas também para fazer conversas ou fazíamos workshops, enfim, tentávamos dinamizar aquilo. Mas acho que hoje é um arrumo. Devem ter lá os ampliadores ainda e os tanques, etc. Mas... Que é uma pena, que eu que estudei noutra faculdade e que também surgiu a paixão, quer dizer, o bichinho já estava lá, sempre, não é, a curiosidade já estava lá, mas foi muito possibilitada por essas infraestruturas que acabam por estar lá presentes. Acredito que hoje também seja dar um arrumo na Escola de Guimarães e que isso se deva a outros interesses por parte dos alunos. Ou também... Sim, às vezes também é uma questão de alinhamento, quer dizer, de coincidências e alinhamentos, porque quem estava à frente do laboratório na altura era o Carlos Trancoso. Se ele não estivesse lá, eu provavelmente nunca teria passado por essa experiência, ou seja, é a sorte de haver alguém que teve essa iniciativa e que a passa para os outros, não é? Foi uma sorte. Se calhar se esse laboratório não existisse, se o Carlos não estivesse lá a ensinar-me como é que se agitava o tanque, se calhar eu tinha seguido um caminho diferente, não sei. Ou pelo menos acho que já estava interessado na fotografia, mas se calhar tinha seguido Nós, enquanto arquitetos, nós estamos extremamente dependentes da imagem fotográfica para aprender aquilo que aprendemos de arquitetura. Sim. Imagino eu, quer dizer, também especulando um bocado, mas acredito que esse interesse também vem um bocado daí e de repente nós não sabermos muito bem como distinguir se estamos a comprar um livro de fotografia ou de arquitetura. Né? Sim. E não é que haja, acho eu, não sei, também dirás a tua opinião, muitos arquitetos a admitir que a leitura das suas próprias obras dependam de um trabalho de um fotógrafo. Sim, acho que não há essa consciência generalizada de que a forma como se fotografa um edifício é preponderante na forma como se comunica uma obra. Não é? A maior parte das pessoas, a maior parte dos arquitetos, diria eu, acreditam que a fotografia consegue representar as obras deles, mas não consegue. Um artista, fotógrafo que eu gosto muito, o Hans Danuser, diz que a fotografia não é a melhor forma de representar a arquitetura, para isso existem outros instrumentos, as plantas, os cortes, os alçados, enfim. E acho que o primeiro passo
para a fotografia da arquitetura se tornar, se calhar, um bocadinho mais interessante, é aceitar essa impossibilidade da fotografia ser eficaz nessa representação. Não é? Aceitando isso, ou até deixando cair, eu gosto de dizer que é a fotografia da arquitetura, mas depois eu risco de arquitetura e fica só a fotografia. Aceitando essa incapacidade que a fotografia tem, não é? de explicar com clareza uma obra, abrem-se outros campos, outras possibilidades, e a partir daí o exercício torna-se muito mais interessante. Sim, mas ficaram muitas coisas por mostrar neste exercício, por exemplo. Mas consegue-se através de fragmentos, não é? Sim, através dos fragmentos. Há fotógrafos que trabalham de outras formas e que tentam aproximar-se aos edifícios de forma muito mais sistemática, quase científica, não é? Muito rigorosa, e nessa tentativa de cobrir tudo acabam por produzir registros muito imparciais, que não têm, que no fundo nos quais não existe a tentativa de acrescentar alguma coisa à leitura da obra. É muito mais interessante quando através da fotografia propomos uma leitura, não é? E não nos pomos de parte, nem nos distanciamos dessa possibilidade, que é aquilo que mais me interessa na fotografia da arquitetura. Se não tiver essa possibilidade, não é, de acrescentar alguma coisa, de dizer alguma coisa sobre a obra, enfim, parte do interesse desaparece. Não é? Claro que sim. É como tu dizes, é quase uma impossibilidade. Há uma pessoa por trás de um equipamento que já é uma própria escolha, o equipamento, e como tu dizes aqui, e como se demonstra bem por este exercício que tu fizeste, entre várias formas de olhar através de vários equipamentos ao longo de um período de tempo, com uma circunstância enorme de estar num gabinete de arquitetura e de teres ido ali em determinadas circunstâncias, tudo isso acaba por estar refletido nas fotografias, e acho que se nota isso bem. Voltando um bocado atrás à questão de explicar uma obra, um edifício, ou um espaço, ou digamos, uma paisagem através de fotografias, é sempre uma contradição muito grande, porque a arquitetura entende-se sobretudo a partir do tempo e do espaço. Alguns arquitetos dizem que o cinema será a melhor forma de representar a arquitetura, porque nos permite conceber o espaço, mas o cinema também é em si uma sucessão de fragmentos, de escolhas de condensados em algumas frações de segundo. E para termos alguma coisa a dizer, não podemos querer dizer tudo, não é? Estamos a selecionar, estamos a ser críticos em relação ao que estamos a ver. Não é? Se mostrarmos tudo, a intencionalidade perde-se, não é? Se estamos a mostrar tudo, não estamos a tomar partido. No fundo é isso. Sim, falaste do Hans Danuser, falaste do Stephen Shore, também, que é uma pessoa que é uma referência incontornável a partir dos anos 70 e que faz um trabalho incrível a partir da sua leitura, quer da fotografia vernacular nos Estados Unidos nos anos 70 e numas décadas subsequentes, e que tem uma forma muito particular, não só de traduzir esse tipo de imagens vernaculares. Ele tem uma investigação fantástica à volta de postais, mas também de fotografar essas arquiteturas que são, digamos, mais anónimas. Acredito que tenhas mais referências e onde vais buscar também, sem querer entrar aqui na inspiração, mas que vais buscar alimentos e nutrientes a vários campos para nutrir o teu próprio imaginário. Não sei se nos queres falar um bocado disso. Não sei, ontem tivemos tivemos no Cinema Batalha a ver um filme do Paulo Catrica sobre o Guido Guidi, que é um dos meus grandes heróis, mas não sei, há muitos mas o Stephen Shore também acaba por ser uma referência para alguns tipos de imagens que eu produzo. O Stephen Shore que eu acho muito interessante no trabalho dele é que ele se consegue sempre reinventar, mas sempre com um discurso muito coerente e muito curioso e muito experimental,
Mas ele tem um projeto que eu gosto imenso, que é aquele projeto em que ele fotografa com uma rola e com uma máquina, uma Mica, que é o American Surfaces, acho eu, e que ele tenta replicar através da máquina fotográfica a forma como olhamos para as coisas, não é? No fundo desconstruir os cânones visuais que existiam em torno da fotografia, e não só, e da pintura, e da representação das coisas através da imagem, e que tenta no fundo trazer para a fotografia essa a naturalidade com que olhamos para as coisas e a informalidade. Eu gosto sempre de explorar isso também nas obras que fotografo. Geralmente trabalho com dois registros muito diferentes. Há os registros mais ponderados, mas também há registros em que eu procuro essa informalidade. E que ele diz uma coisa muito interessante, que é nós escrevemos de uma forma e falamos de outra. Quando escrevemos passamos para palavras as coisas de forma muito mais ponderada e construída e rigorosa, e quando falamos fazemos as coisas com uma certa informalidade. E interessa-me na fotografia da arquitetura também trabalhar esses dois espectros da escrita e da fala, ou no fundo de registar as coisas com mais rigor ou de as registar com outra naturalidade, não é? Acho que dizes bem, e aqui relaciona-se o Stephen Shaw, como eu estava a dizer, ainda está vivo, ainda trabalha, mas ficou particularmente conhecido através de um grupo que foi formado numa exposição chamada New Topographics, que de alguma maneira quis promover alguns artistas, alguns fotógrafos americanos, onde se incluía um casal de alemães, que era ela e o Bernard Becher, e tentaram promover a partir dos anos 70 um novo tipo de fotografia, fundado na própria fotografia documental do final do século XIX, que era a chamada fotografia topográfica, exclusivamente documental, feita para acervos de instituições científicas ou instituições políticas, mas eles vão introduzir aqui um domínio muito mais conceitual, onde entra, claro, esta coisa que tu estavas a dizer e bem, que é a forma como questionar através da fotografia, a forma como nós olhamos e observamos as coisas. Ontem, de facto, tivemos o privilégio de ver um documentário absolutamente excepcional, feito por um fotógrafo que é uma referência incontornável em Portugal na fotografia documental de paisagem, que é o Paulo Catrica, sobre um autor e um fotógrafo italiano, que é o Guido Guidi, que trabalha, a partir do seu contexto em Itália, no mesmo registro destes novos fotógrafos americanos, naturalmente com uma projeção um bocado menor, porque é europeu e vem de uma cidade pequena, mas também trabalha a partir desta forma de questionar conceitualmente o ambiente que vemos, como o representamos, e se significa realmente aquilo que nós estamos a ver. Sim. E ele tem uma definição que lhe foi atribuída após uma avaliação, que é o conceptual naif, não é? E que na realidade é um naif que não acontece de forma muito inocente, não é? Claro, sim. Mas é um naif. Acho que aí o naif serve para quebrar a dureza da ideia de conceptualizar assim tanto as coisas, não é? Quando conceptualizamos demasiado, estamos a restringir de tal forma a um objetivo que, não é? Que ficamos com umas palas e não vemos o que é que está nos outros ângulos. E eu acho que o naif está aí precisamente para impedir que o conceptual tome conta do trabalho, não é? E de ter a possibilidade de trabalhar com um grau de liberdade. Exato. Outra definição que ele usa como citação é os piolhos do pensamento, e de ir atrás de catar estes piolhos que estão na nossa cabeça
E esse é um trabalho que pode durar uma vida inteira, não é? Sim. Inesgotável. Inesgotável. Até podemos estar sempre à procura do mesmo piolho. Sim. Pronto, eu acho que, não sei se o Francisco quer dizer mais alguma coisa. Acho que se vocês tiverem... Passava a palavra se alguém quiser... Exatamente, se vocês quiserem fazer alguma pergunta sobre o trabalho de Francisco, sobre a biblioteca, a associação, o livro de obra, o próprio edifício, estão à vontade. Estamos aqui para responder sobre o Francisco. Desconhecia a existência dessa espécie de secção de fotografia na faculdade. Sim. Que agora deixou de existir, não é? Que é uma pena. Pois é. Porque, de facto, a fotografia, então agora com o digital, é uma componente importante até no processo e no método. Quer dizer, introduz depois outras formas de fixação de momentos. Sim. Que são complementares do desenho, da maquete, etc. É uma pena. Porque... Por outro lado, há muito mais gente a fotografar, se calhar agora até com máquinas analógicas e com outro tipo de entusiasmo, do que havia na altura. Não existe depois este espaço que dá resposta a isso. Não é? Mas eu sinto que também a fotografia analógica cresceu imenso nos últimos anos, não é? E se calhar hoje, na altura, eram meia dúzia de alunos que fotografavam dessa maneira e hoje se calhar são 50 ou 100, não sei. Há muito mais gente interessada no meio. Não existe agora a infraestrutura montada para as pessoas aprenderem esses processos, não é? Para mim foi uma coisa importante e que me deu imenso, e que me dá ainda imenso coisa. Eu tenho um laboratório em casa, lavandaria laboratório, que funciona e continuo a gostar imenso do processo de revelação e de ampliação. Mas é um complemento importante à fotografia. Foi pena terem acabado com isso. Devia ser feito um esforço para que a faculdade recuperasse isso. É uma discussão que está muito aberta em agora, porque não há... O Francisco tem um Master no IPCI de fotografia, eu fiz um mestrado na Católica, mas também era algo ali muito era um mestrado de fotografia, mas algo muito repartido entre a fotografia e o cinema documental, mas não há efetivamente um programa, digamos, académico, um curso de fotografia, um programa doutoral de fotografia, é sempre alguma coisa agregada ou uma coisa qualquer. Eu consigo olhar para isso como uma vantagem e ao mesmo tempo como uma desvantagem, mas se calhar é um caminho que tem que ser criado, não sei muito bem como, mas acho que é uma capacidade que os fotógrafos têm, parece-me a mim, de conseguir estar a trabalhar em várias escalas e sobre vários âmbitos. Aliás, é uma discussão muito grande esta de se falar na fotografia no sentido ontológico, não é? O que existe na realidade são fotografias e várias formas de fotografar e diferentes contextos. E não é por acaso que a fotografia surge historicamente associada ou a artistas plásticos, ou a químicos, ou a físicos, ou a geógrafos, né? E surge de uma forma muito lata como um caminho para se conseguir outra coisa. O Paul Graham, que é um fotógrafo que eu gosto imenso também, tem um ensaio muito bonito que se chama Photography is easy, Photography is difficult. Precisamente por isso, porque a fotografia é um exercício que está acessível a toda a gente, né? É muito fácil e se calhar por isso é que é uma disciplina que surge sempre derivada de outras, não é? Ou não sempre, mas muitas vezes, não é? Porque enquanto meio é um exercício extremamente fácil, não é? Qualquer pessoa consegue fotografar. E se calhar por isso é que ele gravita em torno de muitas outras coisas que se servem da fotografia para pensar, não é? Um fotógrafo que é conceituadíssimo, que é o Walker Evans, que se tornou notável a partir dos anos 30 e de uma série de trabalhos que fez, inclusive com uma agência governamental ligada às reformas do New Deal,
Ele fotografou imenso no sul dos Estados Unidos, sobretudo a pobreza daqueles camponeses todos, e era uma pessoa que trabalhava assim um bocado como o Francisco, não ia atrás da fotografia, ia atrás das imagens e fundia várias câmaras, várias lentes, várias dimensões de negativos. Ele inclusive recortava os próprios negativos, porque o que lhe interessava no final não era propriamente um meio fotográfico, era a obtenção de uma determinada imagem para narrar uma ideia. Não é? Uma ideia. Pronto, eu acho que, não sei se alguém quer complementar com mais alguma questão. Se calhar substituía-se essa fotografia da arquitetura por fotografia na arquitetura. Por exemplo. Sim, é uma boa forma de pôr as coisas. Se calhar o caso. Bem, outra coisa que o Luís diz lá no filme de ontem, que eu convido todos a ver, é um filme que ainda está, ele esteve em exibição no Festival de Documentários em Lisboa, veio agora para o Porto, esteve ontem no Cinema Batalha, e diz muitas coisas importantes sobre a fotografia, sobre a forma de estar na fotografia, sobretudo. O Luís também é uma pessoa que vem da arquitetura, ele começa por estudar arquitetura, depois vai para o design industrial, e é no curso de design industrial que ele tem este acesso, um bocado aqui como o Francisco, acesso a uma infraestrutura, e depois algumas pessoas que vão canalizando e vão incentivando. Ele diz também que a fotografia não se ensina, aprende-se. Não é? Sim, E é mesmo isso. É esta coisa de se ir fotografando quase obsessivamente, um bocado aqui como o Francisco fez, abordar os diferentes níveis e temporalidades deste edifício com diversas ferramentas, para no final nos fornecer aqui uma ideia, que é não só a reconstrução deste edifício, mas também a reconstrução de muitos edifícios e muitas cidades. Uma coisa que eu queria perguntar, porque eu não sei, agora que se fala, é evidente que nós temos um bocado de noção que isto é algo muito, que é uma obsessão e é quase uma paixão, ir atrás da imagem, mas na fotografia, lá está, e tu usando aqui vários métodos, inclusive métodos extremamente dispendiosos em termos de tempo e em termos de dinheiro, nós conseguimos perceber que não é o trabalho da fotografia que nos permite comprar apartamentos aqui no edifício da Nacional. Eu, por acaso, passei lá ontem, antes de ir ver o filme, e nem tem lá alguns à venda, se quiser. Devem custar uns milhões, não é? Não faço ideia, não sei se... Isso é para o Gursky ou para fotógrafos que vendem imagens de milhões de euros. Aquilo, eu não sei, o que eu ouvi foi que aquilo foi... Pronto, e é algo que também é necessário, também não podemos ser... muitos destes edifícios estiveram abandonados há alguns tempos e só ganharam nesta dimensão de reabilitação, e realmente a Avenida dos Aliados hoje não tem nada a ver com aquilo que era há cerca de 10 anos ou 15 anos atrás, não é? Isto foi, eu penso que foi comprado por um fundo alemão que... Eu sei isto assim oficiosamente, não tenho a certeza que na realidade são aquelas instituições que hoje em dia têm dinheiro para reabilitar estas coisas assim. Certo, sim. Sim, ou seja, isto, no sítio em que está, pronto, tem um público-alvo muito estreito, não é? Mas ao mesmo tempo a intervenção acaba por ser, quer dizer, eles, apesar de tudo, conseguiram canalizar o tipo de intervenção para uma intervenção que respeita o património, não é? Existente e que o tenta preservar, e apesar da quantidade de infraestruturas novas que se introduzem aqui e da alteração do programa, no fundo a essência do edifício mantém-se, e ele, quer dizer, isto neste momento são apartamentos, mas quase que poderiam não ser, não é? É uma sucessão de espaços que podem ser muitas outras coisas, e a importância, se calhar, desta intervenção foi mais um trabalho de manutenção do edifício do que propriamente a mudança do programa, que acaba, neste caso, por ser irrelevante. Isto ser habitação, ou seja, enfim, neste momento e no sítio em que está e com o público-alvo que existe, o programa acaba por ser um bocado irrelevante, infelizmente. Mas... Interessa que esteja ocupado e que estas coisas sirvam para dar vida às cidades, sim, para revitalizar as cidades. Sim, sim.
Portanto, não sei se o Francisco quer dizer mais alguma coisa. Eu gostaria de reforçar só o agradecimento enorme ao Francisco por ter vindo, à Associação Encontros da Imagem. Gostaria de agradecer à Nura, que entretanto não sei se saiu, pela ajuda que deu aqui a montar estas coisas, de ter-se tornado disponível, e esperar que agradecer a vocês terem vindo, esperar que nos possamos encontrar outra vez numa nova iniciativa desta conversa. Francisco, obrigado mais uma vez. Obrigado.